Vamos agora para o nosso melhor momento, sentar à mesa e ouvir uma palavra dos céus sobre a nossa vida. Eu te convido carinhosamente a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Está escrito assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Nós, discípulos de Jesus, enfrentamos o lindo e difícil desafio de ser semelhante a Jesus. Existe um versículo que nós gostamos muito, que está lá em Romanos capítulo 8, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo o propósito. E ele vai continuar, Paulo vai dizer, porque Deus de antemão predestinou para que todos nós fôssemos semelhantes ao seu Filho unigênito, sendo ele o primogênito de muitos irmãos. O que Paulo está dizendo? Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito. Esses vão desejar ser semelhantes a Jesus Cristo. E o Evangelho só faz sentido na nossa vida se existir esse desejo no nosso coração. É impossível eu viver um evangelho genuíno se a minha busca não for para que, de alguma forma, eu seja o mais próximo possível do que foi Jesus Cristo. Se o que me move não for imitar os seus passos, se o que me alimenta não for viver da forma que ele viveu, eu ainda não entendi o evangelho. Porque o Evangelho é transformador, ele é restaurador. O Evangelho traz as respostas para as questões que carregamos na nossa alma. Mas tudo isso só é possível quando eu trilho um caminho onde dia após dia eu vou me tornando semelhante a ele. Paulo, quando escreve a carta para a igreja de Filipe, ele está numa situação muito difícil, como falamos no ofertório. Ele está preso. E ele fica sabendo que está tendo alguns problemas dentro da igreja. Muita divisão, muita fofoca. Ele fica sabendo que falsos apóstolos estavam tendo a oportunidade de falar. E esses homens, eles estavam colocando em dúvida a divindade de Jesus. Eles pregavam dizendo que Jesus não era o suficiente para que eles fossem salvos. Além de cumprir alguns preceitos que Jesus tinha estabelecido, era necessário respeitar alguns ritos da religião judaica.
E algumas pessoas estavam acreditando e olhando Jesus não com olhar de suficiência. E isso é muito perigoso. E pode ser que em algum momento da nossa trajetória cristã, a gente se pegue nessa mesma posição. A gente comece a acreditar que aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que nós estamos nos tornando. Na nossa escola de voluntários, a gente fala muito sobre isso. Para Deus, o importante não é o que eu faço. Para Deus, o importante é quem eu sou. E quem eu sou, a minha relação com Ele vai transbordar. E eu faço porque sou, eu não faço para ser. Quando eu acredito que eu sou abençoado a partir daquilo que eu estou fazendo, eu me torno um legalista. Eu me torno alguém que acredita que as minhas próprias obras, elas vão de alguma forma me levar para um caminho de salvação. Então, dentro desse fuzuê todo, Paulo escreve essa carta. E ele começa de uma forma muito diretiva, muito doutrinária, afirmar que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Nós devemos ter os mesmos sentimentos que ele tem. E cara, para mim, esse é um dos textos mais lindos e ao mesmo tempo mais difíceis de compreensão. Teologicamente é praticamente impossível nós compreendermos o que significa esse Jesus que resolve abrir mão da sua glória. Esse Jesus que está sentado no trono, reinando com poder, com graça, com majestade. E de repente, diante daquilo que as pessoas estão vivendo, enfrentando, ele resolve se esvaziar deles mesmos. Ele resolve sair desse lugar e se tornar semelhante a um servo. O judeu esperava a vinda do Messias. E o Messias, ele viria, e isso seria inevitável. Mas a religião criou alguns caminhos, criou algumas formas de pensar, e o judeu acreditava que o Messias iria vir, iria restaurar a glória de Israel. O judeu acreditava que esse Messias iria unificar novamente as tribos, seria um rei semelhante a Davi, que iria montar um grande exército e conquistar grandes territórios. Mas de repente, esse mesmo Deus, ele resolve vir em forma de homem. Ele resolve vir de uma forma inexplicável. O Espírito Santo desce sobre uma mulher chamada Maria. O poder do Altíssimo envolve ela. Uma mulher pobre, uma mulher humilde. Imagina isso na cabeça do judeu, que esperava um rei, um libertador. Agora, vendo aquele menino que muitos conheciam a sua trajetória, muitos sabiam que era o filho do Zé, que era o filho da irmã Maria. E esse mesmo menino começa a fazer coisas poderosas, e a grande dificuldade dos judeus compreenderem o que estava acontecendo era justamente essa, porque quando eles olhavam para todas as profecias que tinham sido liberadas, eles percebiam que tinha muito a ver com o que Jesus estava fazendo. Só que Jesus não vem no padrão que eles imaginavam. Então isso vira um motivo de muita discussão, isso vira um motivo de muitos problemas. E durante muito tempo, a gente viu essa ideia da divindade de Jesus sendo desconfigurada. Eu sou apaixonado pelo livro de João. E é interessante porque João, ele já estava bem velhinho quando ele escreveu o livro dele. O livro de João é o mais lido. O livro de João é o mais pesquisado das Escrituras. É um dos livros mais profundos. Só que João, ele já estava com a idade bem avançada. E a igreja estava vivendo um tempo muito difícil. Muita perseguição, muita morte. O movimento agnóstico, ele conseguiu entrar na igreja e o que eles falavam é o seguinte: olha, Jesus era um cara bom. Jesus era um cara inteligente. Jesus podia ser até um profeta, mas é impossível Jesus ser Deus. É impossível que ele seja suficiente para a salvação.
Então, João, vendo esse cenário, ele resolve escrever. E ele começa dizendo, olha, no início era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no início de todas as coisas. Tudo que existe só é possível por causa, ele é a luz. A luz que as trevas não podem conter. João, ele transcende. Ele não se prende a tempo, matéria ou espaço. Ele vai no início de todas as coisas e ele diz que Jesus não é apenas a fonte da salvação. Jesus é a fonte de todas as coisas. Tudo que existe só existe por causa dele, porque tudo vem dele. E em João 1,14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. E só é possível nós vermos a glória porque um dia ele resolveu se encarnar. Um dia ele resolveu vir à terra. E nós estamos no mês de dezembro. E o mês de dezembro, eu acredito que é um tempo muito propício para nós falarmos da vinda do nosso Redentor. É um tempo onde as famílias se juntam. É um tempo onde as pessoas estão mais sensíveis para o perdão. É um tempo onde nós nos reunimos à mesa e muitas vezes deixamos passar despercebido a oportunidade de falarmos sobre esse Jesus que veio e mudou a história das nossas vidas. A gente conversa com muitas pessoas e elas falam assim: pô, Glautinho, mas eu não sei muito de Bíblia, eu não sei falar. E eu sempre falo uma coisa: as pessoas não querem ouvir o que você sabe sobre teologia. As pessoas querem ouvir o que Deus fez na sua vida. A forma mais profunda de nós impactarmos as pessoas é dando testemunho da nossa vida. Olha o que Deus fez comigo. E muitas são as vezes que nós nos mantemos calados diante dessa oportunidade, porque você aceitando ou não, você achando que deve ser feito ou não, é um tempo onde todo mundo para e pensa: Jesus veio ao mundo, o Salvador foi enviado, e as pessoas estão sensíveis a isso. Então é uma bela oportunidade para nós evangelizarmos, é uma bela oportunidade para nós falarmos sobre esse Deus que veio não para reinar da forma que o judeu esperava, um Deus que veio para servir. E muitas foram as vezes que o próprio Jesus falou: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir é algo que é muito poderoso. Servir é algo que transforma a vida das pessoas. Servir, ele vai fazer com que de alguma forma a gente esteja envolvido com aquilo que Deus está fazendo. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas servindo, cuidando dos nossos filhos. Tem pessoas cuidando do nosso carro. Tem pessoas cuidando da nossa segurança. Pessoas anônimas, mas estão diretamente fazendo parte. Nós falamos na escola de voluntários, para Deus, o culto não existem momentos que são mais importantes que o outro. Quando Deus olha tudo que está acontecendo nesse lugar, Ele olha para um corpo que está trabalhando de uma forma saudável. Então, não existe diferença nenhuma de quem está cantando para quem está cuidando do carro. Não existe diferença nenhuma de quem está pregando para quem está te dando um abraço ali na recepção. Porque nós estamos todos envolvidos, servindo, entregando um pouquinho daquilo que nós recebemos. Porque só estamos fazendo aquilo que um dia fizeram por a gente. Só que muitas vezes nós não nos permitimos viver esse momento, porque um dia nos frustramos, um dia nós nos decepcionamos, e igreja é um lugar que isso acontece muito, e vai continuar acontecendo, porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas erram, pessoas machucam outras pessoas,
Só que isso não pode ser um motivo para que você deixe de viver o seu propósito. Esse não pode ser um motivo para que você seja apenas um telespectador daquilo que Deus está fazendo. Existe cura, porque mesmo a igreja que fere é a igreja que cura. Existe um lugar em Deus para você exercer os talentos que Ele colocou nas suas mãos. E não adianta você ficar guardando isso para você. Porque a multiplicação vem quando nós dividimos, vem quando nós entregamos. E Jesus mostra isso para nós em ações práticas. Ele mostra que mesmo podendo fazer tudo de uma forma gloriosa, Ele resolveu fazer de uma forma onde as pessoas sentissem a sua humanidade. E esse é o maior desafio do servo. Fazer com que a nossa humanidade seja maior que as nossas ambições. Porque o Evangelho é uma contracultura, irmão. O Evangelho, ele não segue um padrão humano. Certa feita, Jesus estava sentado à mesa. De repente, a mãe de João e Tiago vem até Jesus e pergunta: quando você chegar no seu reino, você permite que meu filho meu sente à sua direita, outro à sua esquerda? Aqueles homens já estavam andando com Jesus há um tempo. Já tinham visto muitos milagres. Aqueles homens já tinham visto pessoas sendo ressuscitadas, multiplicação de pães e peixes, cegos enxergando, surdos ouvindo. Mas a preocupação deles era, quando eles chegassem nos céus, em qual lugar eles iriam sentar. E muitas vezes nós permitimos que as nossas ambições sejam maior que a fé que nós carregamos em nosso coração e um chamado que o próprio Deus colocou. Porque existe algo que já está escrito no coração de Deus a seu respeito. No Salmo 139, o rei Davi vai dizer que todos os nossos dias já estão inscritos no livro de Deus. Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar. Mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele já conhece. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Projetamos um 2026 cheio de metas, cheio de desafios. Só que você já parou e orou e perguntou a Deus o que Ele deseja do seu ano de 2026? Onde o propósito dele vai se encaixar nas suas metas de vida? E eu gostaria muito que você colocasse mais um tópico nessas suas projeções para 2026. Quem sabe você botou 10 pedidos ou 10 metas. Coloque a 11ª. E que essa 11ª seja cumprir um chamado de Deus. Fazer aquilo que Ele me designou para fazer. Ser aquilo que Ele deseja que eu seja. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais feliz se você conseguir alinhar os pensamentos da terra com os pensamentos dos céus a seu respeito. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais próspera se aquilo que for gerado no céu alcançar as suas escolhas aqui na terra. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais abençoada em todas as áreas da sua vida, se aquilo que for gerado no céu alcançar você e você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele viveria um tempo de cruz, seria inevitável. A obediência de Jesus levaria ele para a cruz. Só que entre a sua vinda, entre o seu ministério iniciado com os 30 anos e a cruz, ele revelou muita coisa para mim e para você. Ele revelou um Deus que é Pai. Ele revelou um Deus que é amor. Ele revelou um Deus, não um Deus segundo os religiosos, um Deus de longe, um Deus indiferente. Ele revelou um Deus próximo, um Deus que toca na alma, um Deus que se preocupa com aquilo que você está vivendo, pensando, porque Ele é o seu Pai. Ele é alguém que te ama. E não existe uma forma mais poderosa de nós correspondermos a esse amor
que não seja trilhando os mesmos passos de Jesus. Se nós não nos atentarmos a isso, viveremos uma vida próspera, abundante em diversas áreas, mas seremos frustrados. Eu lembro que eu conversei uma vez com um homem e o pai dele conseguiu juntar muitos bens. E esse homem virou para mim e falou assim: se eu parar de trabalhar hoje, até a minha 4ª geração, eles não precisam trabalhar mais. Eu falei, meu Deus, se eu parar de trabalhar hoje, Jéssica está ferrada amanhã. E meu pai conquistou muita coisa, muitos imóveis, fez muitos empreendimentos. Aí no final ele virou e falou assim, mas meu pai morreu frustrado. Porque em determinado momento da vida dele, ele teve que escolher o chamado ou os investimentos. E naquele momento ele resolveu abrir mão de um chamado. Ele não teve o discernimento que ele poderia exercer um chamado e continuar uma vida empresarial. E ele, mesmo com muito dinheiro, ele sempre se arrependeu de ter deixado aquilo que Deus designou para ele no caminho. Ele abriu mão do propósito, alcançou muito dinheiro, mas em determinado momento, aquele dinheiro já não supria ele, porque ele sempre sentia falta daquilo que ele poderia ter sido. Irmãos, olha o que você pode ser em Deus, cara. Eu lembro que quando eu estava afastado, vivendo um tempo mundano, vira e mexe eu me pegava com uma preocupação. Eu pensava, cara, vai chegar um dia que eu vou estar numa idade muito avançada. E eu vou pensar, eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu não fui aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso tirava um pouquinho do sossego da minha alma. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver tudo que Deus tem para você. Que a partir desse entendimento, você vai começar a trilhar caminhos onde o propósito vai se tornar real na sua vida. Nós conversamos com muitas pessoas que alcançaram muitas coisas na vida. Mas em algum momento elas entenderam que tudo que elas conquistaram não supria mais a sua existência. E não existe forma melhor de eu viver o propósito do que servindo. Do que eu me colocando numa posição de servo. E servo, no hebraico, significa escravo. Então, quer dizer que o Filho de Deus, o próprio Deus, abriu mão da sua glória e tomou a forma de escravo e veio ao mundo. E Jesus foi um escravo da vontade de Deus. Porque por diversas vezes ele fala, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Porque as pessoas colocavam muitas sugestões na vida de Jesus. Eles tentaram coroar Jesus rei. Eles tentaram fazer com que Jesus fosse o grande líder de uma revolução. O próprio Jesus ali, antes da crucificação, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua. Então Jesus ele estava muito preso à vontade de Deus para a vida dele. E em João, no capítulo 13, já nos preparativos para a última ceia, ele faz algo que é muito impactante, porque a atitude de Jesus demonstra realmente o quanto ele levava a sério o propósito de Deus. O que você faria se você soubesse que você está em seus últimos momentos de vida? Jesus, no capítulo 13 do livro de João, ele sabe que a sua hora é chegada. Ou seja, o caminho de cruz vai se abrir. A Páscoa está chegando. Jesus reúne todos os seus discípulos para a última ceia.
Ele já sabe aquele que vai o trair. E de repente, naquele lugar, a palavra vai dizer que os discípulos estavam conversando quando Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, coloca nos seus lombos, enche essa bacia de água. E imagina isso: o Filho de Deus, o próprio Deus, esse Deus que nós falamos que criou todas as coisas, esse Deus que nós falamos que tudo só existe por meio dele, se ajoelhando diante daqueles homens e começando a lavar os pés daqueles discípulos. Naquela cultura, quem fazia isso eram os escravos. Quando o seu senhor chegava na casa, eles lavavam os pés do seu senhor. E me chama a atenção porque, mesmo aqueles discípulos já vendo tudo aquilo que Deus tinha feito, mesmo isso sendo uma cultura, Jesus chega e ninguém lava os pés de Jesus. E eles entram, estão conversando, e quando eles olham aquilo, eles ficam assim totalmente surpresos, ao ponto do Pedro dizer: você não vai lavar os meus pés. Só que Jesus diz: olha, se você não permitir que eu lave, você não vai ter parte comigo. E Jesus lava o pé de Pedro, de Tiago, de Simão. Jesus lava o pé de Judas. E ele vira e fala assim: olha, vocês não entendem agora o que eu faço. Vocês não vão conseguir entender, é impossível humanamente entender o que eu estou fazendo. Mas eu quero que vocês façam isso um pelos outros. Eu quero que vocês sirvam uns aos outros. Por isso nós não podemos permitir que as nossas marcas, que as nossas frustrações, que isso que nós vivemos, roube da gente esse servir. Nós não podemos permitir que as experiências que nós vivemos limitem aquilo que nós podemos viver em Deus. Porque existe algo novo em Deus para a sua vida. Nós somos uma igreja que ama a Deus servindo pessoas. Por isso fazemos tudo o que fazemos. Vem fazer parte disso junto com a gente, cara. Em 2026, vamos virar essa página na nossa vida e vamos nos engajar, vamos nos envolver com o que Deus está fazendo. Existe um lugar que está preparado para você. Não se permita viver apenas momentos na presença de Deus, não. Viva intensamente. E não existe forma mais intensa do que servindo pessoas, do que guardando pessoas. E Jesus mostrou isso para a gente em atitudes práticas. E ele foi obediente. E a obediência de Jesus levou ele até Então isso mostra que obedecer, Jesus também vai nos colocar em situações difíceis. Pode ser que em algum momento você se frustre com a gente. Pode ser que em algum momento nós tenhamos errado com você. Porque somos humanos. E perdão. Se de repente você fazendo alguma coisa, nós não demos a atenção ou o valor, nós não fizemos aquilo que deveria ter sido feito, de repente passou despercebido, perdoa a gente, porque nós somos humanos. Mas mesmo os nossos erros não podem impedir você de viver o propósito que Ele tem para você. Seja um participante direto do que Deus está fazendo. Seja alguém que esteja totalmente envolvido com o que Deus está fazendo na vida das pessoas, porque você vai ser muito mais feliz assim. O Paulo vai dizer, e ele diz, como o próprio mestre falou, como o próprio Jesus falou, é melhor dar do que? Só que não existe nenhum lugar na Bíblia que está escrito essa frase de Jesus. O que acontece aqui é a tradição oral, onde um discípulo vai falando para outro sobre aquilo que o próprio mestre falou. E Jesus falou muitas coisas ao nosso respeito. No livro de Mateus, no capítulo 5, no início do ministério de Jesus, ele faz ali o sermão da montanha. Ele coloca para a gente como o céu pensa. E ele diz assim, olha, vocês são o sal da terra.
Vocês são a luz do mundo. Aqueles homens, eles ainda estavam nos primeiros passos da trajetória com Jesus. Eles não tinham noção daquilo que eles enfrentariam. Jesus já sabia que muitos ali iriam negá-lo. Jesus já sabia que um ia trair. Jesus já sabia que todos iriam embora. Mas mesmo assim ele colocou uma identidade naqueles homens, de sal da terra, de luz do mundo. E é isso que nós somos. Nós somos sal, nós somos luz. E nós não temos nos permitido dar sabor nos lugares que nós chegamos. Nós não temos nos permitido ser essa luz que brilha a glória de Cristo, para que todos vejam o resplendor da glória de Deus através das nossas vidas. Porque nos limitamos. Ficamos lambendo feridas. Ficamos pensando sobre coisas que já aconteceram. Mas eu declaro que tem algo novo de Deus sobre a sua vida. Eu quero, literalmente, te convidar para que no ano de 2026 você faça parte. Sendo um voluntário, sendo alguém que ajuda no Restaurante Graça, sendo alguém que ajuda no Terra Fértil. Eu quero te convidar a ser alguém que se envolve com a obra do Senhor. Eu acredito que chegou um tempo, e o tempo é esse, onde os mortos ouvirão a voz do Senhor e novamente voltarão à vida. Então, onde você foi ferido, onde você foi machucado, se você teve um encontro com algum líder ou pastor narcisista, isso criou marcas profundas dentro da sua alma. Como pastor, quero te pedir perdão. Como pastor, quero dizer, chegou um tempo novo na sua vida. Chegou um tempo novo na sua família. Chegou um tempo novo na sua casa. Não permita que essas marcas sejam maiores do que aquilo que Deus tem para você, um propósito. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria orar com você. Você que um dia se feriu, se machucou, e por isso hoje não se permite mais se envolver nessa grande obra. É apenas o telespectador. E aquilo que você viveu no passado continua sendo reproduzido e determinando o seu presente. Se é com você que eu estou falando, eu queria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Amém. E eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Pai, muitas pessoas nesse momento reconheceram que existe uma limitação, que algumas coisas que aconteceram, algumas feridas que foram adquiridas dentro da igreja, impedem esses homens e mulheres de servir, impedem esses homens e mulheres de sonhar de novo, em se envolver com o chamado, com o propósito. Eu quero te pedir, Pai, que da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, o Senhor venha nessa noite derramar um bálsamo de cura. Toda frustração, toda dor, arranca do coração, da alma desse filho e filha, Pai. Que eles não lembrem mais daquilo que eles viveram, não, mas que os seus olhos estejam fitos no Senhor. Da mesma forma que o Senhor falou para mim, você se envolvia com pessoas, você não se envolvia comigo. Que nessa noite, essa voz possa soar no coração desse homem e dessa mulher. E que um grande exército apaixonado por servir se levante nesse lugar. Pai, não queremos ser apenas uma igreja que é conhecida pelo servir em uma frase, não. Nós queremos ser essa igreja, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja, Pai, que a partir das feridas que foram restauradas nessa noite, elas vão viver intensamente um chamado. Deus, da mesma forma que o Senhor fez com Jeremias, depois que ele levou uma surra do filho do sacerdote Pashur, e ele falou: eu não vou falar mais no seu nome, eu não vou fazer mais o que o Senhor mandou fazer. Mas de repente veio um fogo queimando no peito, que o fogo do teu Espírito Santo venha nessa noite, Pai, restaurar as feridas, as marcas, as dores na vida dos seus filhos e filhas. E em nome de Jesus, Pai, os nossos olhos vão estar fitos no Senhor. Os nossos olhos não vão olhar mais para homens, não,
nós vamos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. E em nome de Jesus, Pai, que um grande exército se levante, um exército que ama, um exército que cuida, um exército, Pai, que entende que foi chamado com um propósito. Traga à memória do seu filho e filha tudo aquilo que o Senhor já falou a respeito deles. Pai, em nome de Jesus, não permita que as dores sejam maior do que o propósito. Não permita, Pai, que as marcas sejam garras, prisões, Pai, que nos mantenham presos. Não. A partir de hoje nós declaramos celas abertas, liberdade dos céus, e em nome de Jesus o extraordinário vai acontecer à medida que nós servimos. O sobrenatural vai acontecer à medida que nós nos doamos. Os seus milagres acontecerão a partir do momento, Pai, que as nossas mãos estejam estendidas em direção ao próximo. Levante, Pai, uma geração apaixonada pelo Senhor, mas que também ama o próximo, que ama servir, que ama cuidar, que ama amar. E eu tenho certeza que Cabo Frio vai sofrer um impacto que nunca houve, porque uma igreja que ama é imparável, uma igreja que cuida, Pai, é imparável, e nós queremos ser essa igreja, uma igreja, Pai, santa, pura, que vive o Teu reino. E em nome de Jesus, Pai, nós vamos ver uma transformação social, uma transformação financeira, uma transformação geográfica, a partir de um entendimento que fomos chamados para manifestar o reino de paz, justiça e alegria. E eu oro em nome de Jesus. Irmão, seja curado agora em nome de Jesus. Irmã, seja curado agora em nome de Jesus. A partir de hoje, essas dores, essas marcas, essas lembranças, sai da sua mente. Eu profetizo uma metanoia, uma transformação de mente, e você livre para fazer aquilo que Jesus te chamou para ser. Vai em paz, que Deus te abençoe. Você que crê, recebe, erga em suas mãos e dá a melhor salva de palmas ao Senhor, porque hoje Ele te curou em nome de Jesus.